Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma, de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me des no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado no concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me des, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Uma boa noite a você que está buscando um momento para reflexão, um momento com sintonia em Deus, em Jesus, e também sintonia com os mentores e anjos guardiães. Seja bem-vindo você, meu irmão, minha querida irmã, seja bem-vinda. A você, internauta, que está acessando a nossa página, o nosso canal, pela primeira vez. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja
em nossos corações. Nós aqui estamos com muita esperança nesses momentos onde estamos sintonizando com as esferas mais altas, em encontro marcado com os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, e não poderia ser diferente. A presença inegável do nosso Salvador, o guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo nos disse: onde estiverem reunidas em meu nome 2 ou mais pessoas, estarei entre elas. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos para um momento de reflexão, de aprendizado e tratamento espiritual para reforçar a nossa fé, para transformar o nosso ambiente num ambiente de luz, num ambiente que traz condições espirituais para recebermos a assistência e o socorro espiritual. O culto do Evangelho no lar é o momento em que nós acendemos uma luz nas esferas espirituais do nosso recanto, onde nós estivermos, quando iniciamos a nossa elevação de pensamentos. As energias mentais, o nosso sentimento de esperança e de confiança na providência divina está nos dando condições para absorvermos as energias favoráveis. E então, meus irmãos, elevemos nossos pensamentos. Podemos envolver nesses momentos, em nosso pensamento, as pessoas, os entes queridos, encarnados ou desencarnados, aqueles que nós queremos auxiliar com a nossa oração. E também poderemos deixar uma vasilha com água, pois receberemos também a magnetização desses fluidos transformadores, renovadores, que as equipes de socorro estarão trazendo em nosso benefício. E vamos então fazer a nossa prece com muita confiança, pedindo aos nossos mentores espirituais que nos auxiliem. Senhor Jesus, nós aqui estamos. Agradecidos por este ambiente de paz, por esta luz inconfundível
que a tua misericórdia distribui em toda a parte, onde um pensamento, um sentimento se eleva nas esferas em busca de socorro, em busca de esclarecimento, graças ao teu amor por toda a humanidade. Senhor, nós te pedimos que nos ajude a entender a lição da noite e a nos fortalecer para que nós tenhamos condições de prosseguir a nossa marcha evolutiva, seguros e confiantes do nosso objetivo. Que a tua luz ilumine os nossos passos, que a tua paz esteja em nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 20, que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, os obreiros, os trabalhadores da última hora. Item 5, instruções dos Espíritos, os obreiros do Senhor. Vocês chegaram ao tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo além da caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes serão aqueles que tiverem dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Mestre encontre a obra concluída quando ele chegar. Pois o Mestre lhes dirá: Venham a mim, vocês que são bons servidores, vocês que conseguiram calar seus ciúmes e suas discórdias para não prejudicar a obra. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados pela enxurrada. Gritarão: piedade, piedade! Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis piedade, vocês que não tiveram piedade dos irmãos e que recusaram a estender-lhes a mão? Vocês que esmagaram o fraco em vez de o amparar? Por que pedem piedade, vocês que buscaram a sua recompensa nos gozos da terra e na satisfação do próprio orgulho? Vocês já receberam a sua recompensa tal como quiseram. Não peçam mais do que isso.
as recompensas celestes são para os que não tenham pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento a contagem dos seus servidores fiéis e tem marcado com o dedo aqueles que não têm mais do que a aparência do devotamento, a fim de que eles não usurpem o salário dos servidores corajosos. Pois é a estes que não recuaram diante de suas tarefas que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E esta afirmativa se cumprirá. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, cidade de Paris, 1862. Estas mensagens que nós temos recebido nas instruções dos Espíritos são um grande conforto, são para nós um encorajamento. Estamos percebendo em todas elas, mas esta de hoje, trazida pelo Espírito de Verdade, ela está mais específica em relação ao momento de transição planetária. Nós entendemos que desde o surgimento da doutrina espírita aqui na Terra, a humanidade já está numa fase de amadurecimento intelectual capaz de entender as revelações que o plano espiritual, que as esferas superiores têm para nos oferecer, como este chamamento que nós estamos percebendo nesta mensagem de hoje. Porque é um momento decisivo para cada um de nós individualmente, mas também no conjunto da população, da família humana. Porque estamos às portas de uma mudança nesse ambiente, nessa atmosfera espiritual, onde o mal, a maldade, as trevas estão em seus últimos momentos. Quando nós vemos o Espírito da Verdade dizer para nós: aqueles que se empenharam na seara do Senhor com desinteresse, esses já trazem uma maturidade espiritual capaz de enxergar o futuro da humanidade. Não só a humanidade encarnada, mas também aqueles que estão nos assistindo no plano espiritual.
porque formamos uma só família. O que nos diferencia é somente a nossa vestimenta física. Todos os espíritos que habitam o planeta Terra, encarnados e desencarnados, formam uma só família. E aqueles que não se despertaram, aqueles que ainda não sentiram uma comoção interior neste chamamento da luz, da verdade, para uma busca da reforma íntima, eles estão tendo as últimas oportunidades. Porque estamos vendo aí, ai daqueles que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita. A tempestade virá, porque o progresso, a evolução, como diz Emmanuel, é um comboio de rodas infatigáveis. Ninguém é capaz de deter essa marcha evolutiva. E aqueles que ainda não se despertaram, estão muito arraigados às coisas, somente para o interesse pessoal, valorizando somente o seu personalismo. Como estamos vendo aí, é uma dissensão que pode atrapalhar a percepção das esferas superiores. O que vão ser aquilo que vai envolvê-los é somente esta tempestade que irá sanear toda a atmosfera espiritual do planeta. E esses, então, serão conduzidos a outros planos, de acordo com as suas tendências. E nós, hoje, conscientes da verdade, vamos abrir um parêntese. Nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, nós que estamos esclarecidos pela verdade que a doutrina espírita nos traz, temos uma responsabilidade muito grande. Porque somente o nosso conhecimento, somente esse esclarecimento que recebemos, para nós não é suficiente. Teremos que ter a prática de acordo com as luzes que recebemos. Vemos no Evangelho de Jesus nosso Senhor dizer: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, aos espíritas, não há dúvida do que as leis divinas que nos regem, elas esperam de nós. Do ignorante, daquele que não sabe, ou daquele que está renitente, não podemos esperar as ações do cristão autêntico. Mas nós temos que colocar em prática, oferecer o melhor de nós, justamente para que possamos também, através desse trabalho em favor do próximo, oferecer algo
para resgatar esses irmãos que ainda não se despertaram. E como que nós poderemos realizar isso? Trabalhando em favor da divulgação do bem. Não é somente falar do Evangelho de Jesus, não é somente estudar e propagar esses ensinamentos, mas especificamente a vivência da moral cristã. Porque existem muitos irmãos que não falam desses conhecimentos evangélicos. Muitos irmãos não estão propagando verbalmente os ensinamentos de Jesus, seja na doutrina espírita ou seja em qualquer outra escola religiosa. Mas são irmãos que estão no seu testemunho diário, oferecendo toda a energia que o bem é capaz de produzir em um ser aqui encarnado. E então, sem mencionar qualquer palavra sobre o Evangelho, mas eles estão arrastando com seus exemplos, com a energia transformadora do bem em favor do próximo, o que Jesus espera de nós. E então, é um ponto em que nós precisamos de refletir. Vimos na passagem evangélica, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é? Mas somente entrará aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Precisamos ter sempre em mente este esclarecimento. A doutrina vem fazer luz ao nosso pensamento, porque no passado, a maioria de nós não valorizamos o nosso tempo nas provas, nas experiências físicas, desperdiçamos muitos talentos, muitos recursos que Deus nos colocou para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas hoje, com essa luz que a doutrina faz na nossa caminhada evolutiva, nós não poderemos pretextar ignorância. E então, Jesus não espera algo que esteja além da nossa capacidade. Somente o que está dentro do nosso raio de ação, do nosso ambiente de atividades. Por mais simples que seja a nossa atuação junto dos nossos irmãos do cotidiano. Então, meus irmãos, precisamos refletir e buscar oferecer o melhor de nós. Vejamos esta afirmativa. Deus faz a contagem dos seus servidores fiéis. Porque tem muitos que só têm a aparência do devotamento, só no seu exterior. Como Jesus já havia alertado, são sepulcros caiados por fora. A aparência. Estão mostrando no círculo material uma beleza. Mas são cheios por dentro de podridões nas palavras de Jesus. Porque ainda não buscaram a sua autotransformação. Não se adequaram com essa energia libertadora do amor, da caridade, que Jesus veio nos ensinar.
E então temos que ter o cuidado, a vigilância, para que nós, como estudantes e trabalhadores nesta seara, não venhamos a deslizar por esta aparência, mas que sejamos, na essência, uma mensagem do Evangelho, nos gestos mais simples, mas que sejamos autênticos, confiantes nas palavras de Jesus. Aquele que oferecer um copo de água que seja em meu nome, é a mim que estará fazendo. E então qualquer gesto que destaque a ação no bem vai demonstrar esse trabalho na seara de Jesus, não é? E então fica aí para nós essas palavras do Espírito de verdade, para que nós tenhamos mais vontade e a certeza daquilo que nós somos capazes. Não é? Nós vamos agora ao livro Segue-me, do autor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel busca no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. O título da lição é Na Experiência Diária. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavras de Emmanuel. Sem compaixão, o amor não entraria em parte alguma, a fim de cumprir a divina missão que a sabedoria da vida lhe atribui. É necessário, entretanto, que a compaixão se desloque do ambiente dos que sofrem para atingir também o círculo dos que fazem o sofrimento. Compadecer-te-ás dos que se afligem sob o guante da penúria. Todavia, pedirá igualmente a Deus, ilumine quantos se apaixonaram pelo supérfluo, esquecendo os que carecem do necessário. Estenderás as socorredoras mãos aos que tombam sob os golpes da delinquência. No entanto, solicitarás a misericórdia dos céus a benefício dos que promovem o crime, desconhecendo quanto lhes custará em aflições e lágrimas a noite de reparação a que se largaram desprevenidos. Auxiliarás os expoliados que se viram desvalidos pela agressão moral de que foram vítimas. Contudo, exorarás o amparo do Senhor para quantos
lhes armaram as ciladas de angústia, ignorando que articularam armadilhas de expiação contra si próprios. Enxugarás o pranto de todos os que choram, sob a aprovação de todas as procedências. Mas não te esquecerás de orar em auxílio dos que estabelecem o desequilíbrio dos outros, porquanto eles todos acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor de si mesmos. Em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos que colheremos inevitavelmente os resultados de nossas próprias obras, e de que apenas o bem dissolve o mal, tanto quanto a treva tão só se extingue ante as bênçãos da luz. E então, meus irmãos e minhas irmãs, palavras, podemos dizer, até certo ponto, graves para nós de entendimento estreito, porque muitas vezes nós imaginamos que somente o amparo ao sofredor nos bastaria. Mas quando vemos essa frase de Jesus, vos ameis uns aos outros. E então Jesus traz esta claridade. De acordo com a nossa visão, nós vamos entender quem são os outros. Não é? Emmanuel está trazendo mais detalhado um entendimento daquilo que a maioria de nós ainda não tínhamos despertados. Orar não só pelos perseguidos, mas também pelos perseguidores. Vejamos a profundidade desses ensinamentos. Quando Jesus traz essa máxima, que vos ameis uns aos outros, toda a família humana, bons e maus, esclarecidos e ignorantes, pequenos ou grandes, somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. E Jesus veio até nós das alturas, do seu plano de luz, acender essa luz aqui, em nosso plano ainda inferior, para iluminar toda a humanidade. Não é somente aqueles que estão despertados pela fé. Com certeza, aqueles que trazem a chama da fé viva estão na frente. Mas esta fé viva representa entendimento e ação.
pois a fé sem obras, ela é morta. É o que nós aprendemos. E para nós termos a ação no cenário onde a humanidade vive, temos que enxergar a todos. Se nós não podemos nos aproximar da pessoa em que nós estamos percebendo, tanto este que foi envolvido pela delinquência, mas também aquele que promoveu o crime, nós então vamos perceber que ambos são irmãos que ainda não acenderam a própria luz. E um e outro, tanto um quanto o outro, necessita de socorro. O que nós temos visto nas obras de André Luiz não é o trabalho dos emissários do Cristo indo a resgatar as almas nas trevas, em conforme a circunstância em que estejam preparados ou em condições de receber o resgate? Aqui entre nós poderemos fazer uma comparação. Se nós ainda não podemos nos aproximar desses irmãos distanciados da luz, vamos emitir um pensamento de luz, porque o pensamento é uma energia que constrói, que cria. E essa energia vai chegar a eles. Talvez não seja aquele momento em que eles estejam preparados, mas ela tem um endereço certo. Essa energia vai chegar no endereço onde nós direcionamos. E quando esta alma, encarnada ou desencarnada, estiver se voltando para o encontro com a sua própria consciência, eles vão perceber essa energia. E então teremos feito algo em favor desses irmãos. Olha as palavras que Emmanuel está trazendo aqui. Todos eles acabarão reconhecendo que unicamente acumularam perturbação e conflito em desfavor deles mesmos. Porque é da lei. Mesmo não sabendo, hoje vai chegar o momento, não é? Assim como nós tivemos o nosso momento de despertar, o nosso encontro conosco mesmo. Não é assim? Todos nós tivemos esse ponto em que tivemos o choque com a luz, fazendo um paralelo com o encontro de Saulo de Tarso com Jesus, quando ele, perseguindo os cristãos a caminho de Damasco, cai por terra por ter percebido uma grande luz. E depois que ouve as palavras do Mestre, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, foi o despertar de consciência de Saulo quando lhe pergunta: Senhor, quem és?
Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Naquele momento, o despertar de consciência de Saulo, que depois desse episódio passou a se chamar Paulo, foi um movimento sem dúvida, sem medo. Senhor, que queres que eu faça? Porque ele reconheceu naquele instante o erro que tinha cometido, que estava cometendo. Virou a página naquele momento. E então é o que acontece com todos aqueles equivocados, ludibriados pelas trevas. Aqueles que ainda imaginam que são capazes de fazer tudo sem sentir as consequências. E quando nós chamamos a atenção de que houve um momento, nós às vezes não lembramos. Mas conosco também existiam esses momentos. Porque o nosso passado traz coisas que é melhor nós não lembrarmos. Para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio equilíbrio. E então esses irmãos que hoje estão ainda nessas condições, merecem e precisam dessas energias do bem. Se nós não estamos lado a lado fisicamente com eles, vamos emitir os pensamentos em oração, de confiança, de luz, que a providência divina tem todos os recursos. Nós só não precisamos ter pressa, porque muitas vezes a nossa oração por aqueles que nós queremos ajudar espera uma resposta imediata, um resultado instantâneo. Isso é do ser humano, nós não podemos ter isso conosco. Não é? Façamos a nossa parte, façamos o bem incondicional, sem esperar reconhecimento. É o que Jesus espera. Né? E então Emmanuel está nos dizendo, olha aqui, em qualquer circunstância difícil, compadece-te e serve sempre, recordando que todos somos espíritos eternos e colheremos, né? Colheremos aquilo que é o resultado da nossa semeadura. É assim? E por eles nós poderemos fazer algo. Assim como nós recebemos de outros espíritos mais evoluídos do que nós a ajuda naquele momento de ignorância, naquele momento de perversidade, de permanência no mal onde nós nos encontrávamos. Graças a Deus está no passado. Não é? E então, queridos irmãos, fica para nós estas reflexões da noite, com as palavras de Emmanuel, com as palavras do Espírito da Verdade, que nós guardemos no nosso sentimento, fazendo com que as energias acumuladas no nosso mundo íntimo possam se exteriorizar, conforme a nossa possibilidade. Gestos, palavras, ações ou
orações. Assim? Conforme as circunstâncias. Não é? E então agora nós deixamos aí para a reflexão de todos nós. Vamos agora fazer as nossas vibrações. As energias que nós vamos unir em pensamentos e sentimentos como um feixe de luz. Mentalizemos cada um de nós, onde nós nos encontramos. O pensamento é uma luz. Quantos pensamentos se unindo em oração? É um feixe de luz. Se fortalece ainda mais, potencializa a ação do bem. E as esferas superiores, esses espíritos socorristas, trabalham justamente com essas energias para os irmãos sofredores. Vamos então mentalizar nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo e os trabalhadores da seara. Divino amigo Jesus, com as nossas energias renovadas, queremos compartilhar o nosso sentimento e pensamento com esses irmãos que sofrem, que necessitam de socorro. E também aqueles outros que precisam de luz, aqueles que ainda permanecem nas trevas, encarnados, desencarnados, são irmãos carentes deste socorro espiritual. E haverá de chegar o momento em que eles serão resgatados, pois a tua misericórdia é infinita, Senhor. Oferecemos estas vibrações por todos, hospitalizados, encarcerados, os que estão nas casas de repouso, asilos, as crianças do mundo inteiro, Senhor, especialmente as que estão se sentindo abandonadas. Senhor, aqueles que se encontram nos hospícios, nos manicômios, nas clínicas de tratamento psiquiátrico. Que essas energias do amor, da paz, cheguem até eles, pelo acréscimo de misericórdia que o teu coração oferece a todos nós. Divino amigo, pedimos pelas nações em conflitos, pelos povos flagelados, oprimidos,
escravizados. Pedimos pela nossa pátria, pelo nosso povo, a luz necessária neste momento tão grave que atravessamos. Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa nossos entes amados. Que os mentores espirituais estejam em condições de inspirar e de orientar o ambiente espiritual de cada um. E assim, Mestre Jesus, Divino Amigo e Médico das almas, estamos finalizando este momento de oração com muita gratidão pela Tua presença e pela companhia desses Espíritos de luz. Queremos lembrar Tuas palavras para confortar aqueles corações que ainda se sentem inseguros, fragilizados. Quando Tu nos dissestes: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, eu não vos dou a paz como o mundo a dá. Eu vos dou a paz de Deus. Não se turbe vosso coração. Não se receie, eu estarei convosco até o fim. Obrigado, Jesus. E glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus. E louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs, com as nossas energias renovadas, pela presença, pelo socorro, pelo amparo da providência divina. Nossa gratidão a todos, pedindo a Deus que nos dê novas oportunidades. E com muita gratidão a vocês que têm nos acompanhado, pedindo a Jesus que ilumine, que fortaleça cada um de vocês. Muita paz, gratidão a todos.